Com certeza é dessa forma com que o diabo ele se aproxima de quem é de Deus, né? E por que eu tô falando isso? Porque isso aconteceu comigo. A maneira com que ele se aproxima de quem é de Deus é no momento em que aquela pessoa ela tá vulnerável, sabe? Ela tá passando assim por um momento difícil, às vezes num momento delicado da vida dela. E aí vem a proposta do diabo, porque foi com Jesus. Quando ele estava no deserto, o diabo apareceu para ele. Jesus estava com fome, então ele apareceu para Jesus mostrando a solução. Então é assim que o diabo ele aparece, muitas das vezes com uma proposta fácil, com dinheiro fácil, uma proposta errada, tudo para nos levar para longe de Deus. E foi isso que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Estava passando por um momento assim bem difícil na minha vida, sabe? Bem complicado. E eu lembro que eu me perguntava assim para Deus, né, por que eu estava passando por aquela situação. Foi assim um período difícil, sabe, para mim, em que eu em 11 anos que eu tinha conhecido o evangelho, eu nunca tinha passado por aquela situação. E se não foi um deserto, né, foi um deserto em que eu me coloquei, porque há coisas que acontecem na nossa vida que às vezes é a gente que se coloca naquela situação. E eu até acredito que possa ser algo que eu me coloquei naquela situação, porque a gente tem vontade, tem sonho e a gente acaba se atropelando, fazendo escolhas erradas, né? E eu lembro que foi um período em que eu tive que morar junto com familiares, né? E era uma coisa assim que eu não queria, né? Mas isso aconteceu e eu não tenho vergonha de falar isso daqui, até porque isso é para mostrar, né? Para ensinar. Com certeza alguém que vai assistir esse vídeo vai aprender alguma coisa para sua vida espiritual, né? Esse vídeo vai acrescentar na vida espiritual de quem conhece a palavra, de quem é cristão e quer aprender mais as coisas de Deus. E vai servir de alerta também, né? E eu lembro que naquela época, sabe, foi bem difícil, assim. E aí eu lembro que eu me perguntava, eu me questionava, sabe, por que eu estava passando por aquilo, sabe? Foi um período assim que eu não tinha ninguém próximo, sabe, para contar. Então eu só tinha mesmo Deus e a palavra, né, mais ninguém. E com isso, eu lembro que teve um dia que, o que acontecia? Como eu estava morando com parentes e eu não conseguia dormir muito bem, porque eu ficava preocupada com a situação, eu lembro que um dia, sempre de manhã, às vezes eu acordava e eu pegava, estacionava o carro assim num deserto, né? E eu lembro que lá eu ficava dormindo lá, sabe? Eu acordava cedinho e eu ia para lá com o carro. E eu lembro que numa daqueles dias que eu tava lá, apareceu um homem do nada, né? E bateu no vidro do carro. E eu lembro que ele falou assim: oi moça, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. E ele falou: eu sempre vejo você aqui de manhã, né? Esse horário e tal, aqui parada, dormindo aqui no carro e tal. Eu falei: não, tá tudo bem, sim. Ele falou: se você tiver com fome, né? Você pode ir ali em casa e tal. Aí eu fiquei meio desconfiada, né? Ele tava descalço, estava de chinelo de dedo, tava caminhando assim e tal. Nunca tinha visto a pessoa na vida. Eu falei: não, mas tá tudo bem e tal. Não, mas se tu quiser ele tomar um café ali, daí eu falei: então tá, né, pode ser. Daí eu falei: o senhor tem família, tem esposa e tal? Falou: não, tenho sim, esposa e tal, né. Daí eu falei: então tá bom. Aí ele foi, eu falei assim: já vem aí. Ele falou, né, tá bom. Aí ele pegou e saiu e foi pra casa dele, que ele morava ali perto de onde eu estava, né. E ele pegou o carro e tal e voltou. Só que ele voltou com um baita de um carrão, né, um baita de um carrão. E eu estava num momento assim muito delicado, né? E aí apareceu. Só que eu fiquei desconfiada, mas como ele falou que tinha família, eu fui, né? E eu lembro que eu até falei, eu fiz uma oração a Deus em pensar assim, orei rapidinho e falei: Deus, é da tua vontade, se for da tua vontade, se não for da tua vontade, se for uma cilada, o Senhor me livra disso, né? Não deixa eu cair numa cilada e tal. Até porque eu não sabia quem que era a pessoa, né? Eu não sabia quem que era, nunca tinha visto essa pessoa, né?
E aí eu lembro que ele veio, voltou, aí eu peguei e fui lá tomar um café lá e comecei a conversar com ele e não vi a família dele, né? Até perguntei, daí ele veio e começou a contar que a mulher dele tinha falecido e tudo mais, né? Que a mulher dele não era mais viva, tinha falecido e tal. E começou a mostrar. E começou a mostrar a casa, né? Começou a mostrar a casa dele, começou a mostrar a estrutura da casa, né, dos andares, mostrou lá, e foi exatamente assim, quando ele mostrou o quarto dele, assim, bem grandão, mostrou pra ele, era como se fosse o diabo mostrando, olha tudo isso aqui que eu posso te dar, posso te oferecer, né, e eu, tudo bem, né, como eu tava muito aflita, muito afligida, eu nem dei muita atenção a isso, continuei lá, aí foi mostrando tal, contou a história. E aí eu lembro que eu queria um trabalho, eu falei pra ele, olha, se você puder me arrumar um trabalho, nem que for para limpar aqui e tal, eu quero, né, para trabalhar como faxineiro e tal. E ele falou, tá bom, vou ver, né, porque eu já tenho uma faxineira, ele tinha uma faxineira, né, ele falou que ia ver e tal. E aí eu lembro, gente, que depois daquilo, que eu tomei o café lá e tal, aí ele falou, olha, se você quiser vir dormir aqui também, você pode vir dormir aqui, ficar à vontade, tá? Daí eu falei, tá bom. E depois, né, depois de tempo, assim, é que eu fui me ligar, né? Mas eu lembro que depois de um tempo ele até mandou uma mensagem, peguei o número dele por causa do trabalho, né? Eu queria trabalho. E ele falou, não, olha, se você quiser, daí ele me mandou uma mensagem, né, no WhatsApp, e falou, oi, tudo bem e tal, começou a querer saber da minha vida. Eu lembro que eu dei um corte, eu falei, olha, nem manda mensagem pra mim, eu falei, sou casada, muito bem casada, eu falei, eu não lembro se eu falei pra ele que eu queria trabalho, mas eu lembro, nem manda mais mensagem pra mim, peguei e bloqueei ele. Eu peguei e bloqueei. E o que eu cheguei à conclusão, né, que aquela pessoa ali tava com segundas intenções, né, veio numa situação, num momento assim que eu tava vulnerável, né, e veio com segundas intenções, né, só que aos olhos humanos é isso, né, mas aos olhos espirituais é assim que o diabo ele age, para enganar, e a gente tem que estar muito esperto, a gente tem que estar vigiando, todo dia a gente tem que estar vigiando, né, principalmente nesses momentos aí que acontecem situações em que às vezes nos chateiam, nos deixam assim, sozinhos, sabe? É nesse momento em que a gente tem que se apegar a Deus. Isso foi uma coisa que eu não fiz e que com certeza eu deveria ter feito mais, sabe? É me apegar a Deus, é orar mais, sabe? Me humilhar mais para Deus. E é isso que eu quero passar aqui para você, sabe? Para você aprender com isso, né? A ver a forma com que o diabo ele trabalha para enganar, para iludir, né? A gente não deve trocar a nossa salvação por nada, absolutamente nada. Mas só que os problemas eles são inevitáveis. Problemas sempre vão existir, né? Só que o que a gente tem que fazer, a gente como crê em Jesus, crê na palavra, é se apegar 100% a Ele e fugir, fazer como José, né? Fugir do pecado. E tá na Bíblia, né? Fugir da aparência do mal. A gente tem que fugir da aparência do mal. Fugir. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo ele venha te ensinar alguma coisa, né? E venha te aproximar de Deus e você venha crescer na tua vida espiritual com esse vídeo, tá bom? Já se inscreve aí, compartilha também com outras pessoas, esse conteúdo vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Tchau!